Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Não sei que hora está vendo esse vídeo, mas hoje eu estou aqui diretamente de São Januário para falar com vocês sobre o maior time da história desse país, um time de glória, de um passado glorioso, de um passado que mudou o futebol brasileiro, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, o meu time, o time de muitas pessoas. E o motivo da raiva de muitas pessoas. Puta merda, Vasco, eu te odeio, caralho, mas eu te amo. Puta, faz um joguinho Vasco. 3 pontinhos, tô te pedindo nada. Ser vascaíno é ser fiel a um time que não vai te dar carinho, não vai te dar amor, vai te dar trabalho, vai te dar estresse. Mas quem gosta do Vasco sabe como é que é, sabe o sofrimento que é, sabe como é que é estar ali, a paixão por aquele time. E mesmo assim, dia a dia, ele tá testando sua fé, testando sua paciência. Mas recentemente a gente teve um novo técnico, o Diniz. Deu pra sentir o dedo do Diniz ali no começo, sabe? Jogo aqui, jogo ali, a gente sente o dedo do Diniz, mas jogo aqui, jogo ali, a gente sente a mão do Vasco inteira. Puta merda. Eu não sou muito fã do Diniz, nunca fui, principalmente porque eu não gosto do Fluminense, e a carreira do Diniz deslanchou no Fluminense, mas antes disso ele já esteve no Vasco, não foi uma passagem que me agradou também, mas pedir um título é muito, sabe? Eu cresci vendo o Vasco, ver o Vasco ganhar uma Copa do Brasil foi incrível, mas eu nunca vi o Vasco ganhar muita coisa. Quando o Vasco competiu no Mundial, que o Vasco foi roubado na final pelo Corinthians, eu fui saber disso muito depois. Eu não assisti na época, eu era pequeno na época, sabe? Na época meu pai era vascaíno e meu pai nem é tão vascaíno assim, meu pai nem acompanha tanto o Vasco. Meu pai tinha uns copos de molho de tomate que tinha dos times, ele tinha vários do Vasco. Não quer dizer que ele assistia os jogos. E então, esse jogo aí eu nunca vi em questão. Na época, no caso, vi posteriormente, soube da história posteriormente. E o que eu fui assistir do Vasco mesmo ganhar e jogar foi quando ganhou a Copa do Brasil. Mas isso tem 10 anos, sabe? São 10 anos aí. E de lá pra cá o Vasco caiu, subiu, caiu, subiu. E machuca ver o seu time dar tanto trabalho assim, sabe? É um time que eu vejo tanto potencial, tem tanta gente. Eu fico com uma dó do Léo Jardim e do Verratti ali. Porque o Léo Jardim e o Verratti são ótimos jogadores. Léo Jardim é um goleiro excepcional. O Verratti é um atacante que, sinceramente, se ele tivesse treinado desde cedo, ele seria hoje um dos melhores atacantes do mundo. O Verratti, para quem não sabe da história dele, ele não pensava em ser jogador de futebol. O Verratti ia seguir outra carreira totalmente fora do futebol. Porém, fazendo o teste de elenco, ele acabou entrando para o futebol, só que não foi cedo. Ele já foi entrando posteriormente, tarde no futebol, quando ele já estava ali cursando, fazendo outras coisas da vida. E se ele é assim hoje, imagina ele treinando igual o Messi treinou desde cedo, sabe? Não vou dizer que ele seria do nível de um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas seria um puta atacante. E ele é um puta atacante. Então, me deixa muito triste ver essa galera que luta, que tenta ali e acaba sofrendo, sabe? E tem umas coisas que realmente não dá pra aceitar no Vasco, vindo da torcida às vezes, como por exemplo, o Léo Pelé. Não gosto do Léo Pelé, a atuação do Léo Pelé no Vasco foi desastrosa, mas um time com a história do Vasco não pode nunca ter um ataque ao Léo Pelé por ser uma pessoa negra, sabe? Ponto. Isso é algo que acho que deveria ser sempre um ponto na torcida e às vezes não era. Era uma minoria, amém, graças a Deus, era uma minoria, mas infelizmente ainda era uma minoria, ainda existia essa minoria, sabe? E eu fiquei muito feliz quando o Léo Pelé acabou indo para o Atlético Paranaense. Não estou dizendo que fiquei feliz por ele ter ido, embora tenha ficado. Estou falando que fiquei feliz quando o Vasco soltou a nota de apoio, porque ele foi jogar.
no Sul e começaram a ter ataques ao Léo Pelé ali. E o Vasco nunca deixou de demonstrar apoio a ele e à causa ali. O Vasco, para quem não sabe, foi o primeiro time grande a se posicionar sobre jogadores negros no futebol. E ele lutou para isso, sabe? É um time que foi formado por pessoas negras, pela classe operária. O estádio do Vasco, este aqui, incrível, maravilhoso, foi construído com dinheiro e trabalho dos próprios torcedores, que eram da classe operária. Nunca foi um time igual o Fluminense, o Flamengo, Botafogo, enfim, outros times do Rio que tinham dinheiro, eram formados por uma elite. O Vasco sempre foi de lutar e de ganhar na raça. E isso está faltando hoje num futebol que está cada vez mais caro e o Vasco está cada vez mais endividado e cada vez mais complicado. O Pedrinho tá tentando fazer o que pode. Eu vejo que ele realmente quer fazer do Vasco, mas não é um trabalho de curto prazo. E eu não sei se ele vai conseguir ficar ali por muito tempo para realmente organizar a casa financeiramente e nem manter o time, porque você tem que fazer os dois. Só organizar financeiramente não resolve, né? Enfim, esse é meu desabafo sobre esse time que eu amo tanto. Se vocês têm algum time que te faz sofrer, comenta aí, gente. Obrigadão, até a próxima.